Somos agradecidos à provisão e direção, obra do Deus Altíssimo, para que juntos novamente nos reuníssemos neste lugar, cultuando o Deus que é eternamente bendito, por quem minha alma deve bendizê-lo, e assim eu devo fazer isso com todo o meu ser, e não esquecendo nenhum de seus benefícios, o que é para nós mortais impossível, não é? Nossa mente falha quando atentamos para tantos benefícios que Deus tem realizado em nós. Mas fica o desafio do salmista, não é? Por falar no desafio do salmista Davi, eu vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 103. Nós tínhamos no aniversário da igreja o propósito, pelo menos eu tinha esse propósito, que o pregador pregasse no Salmo 103. Veio outro pregador e abençoou a igreja, não no Salmo 103, mas naquilo que Deus tinha a intenção de usá-lo, que foi o pastor José Heraclides, que pregou a semana passada. Aí acabou que eu vim pregar no Salmo 103, e depois eu estou indo para Tessalônica, a grande cidade, a grande metrópole de Tessalônica, quando então estaremos retornando à nossa série de estudos Fé, Amor e Esperança. E agora então, depois de falarmos sobre fé e por um bom tempo sobre o amor, iremos falar sobre esperança, a tríade das virtudes tão importantes, destacáveis na palavra de Deus. Eu vou convidá-la a ficar em pé, quase que como um exercício. Eu vou ler rapidinho, sabe, 120 por hora, eu vou no texto do Salmo 103, passando pelos 22 versículos. E aí vai você familiarizando-se ainda mais com o Salmo 103. E assim então lemos a palavra de Deus, texto poético, Salmo de Davi. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecer os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Vamos orar. E com toda a nossa alma, Senhor, sejamos entregues a este compromisso do desafio do salmista, desafio
em forma poética, que o Senhor lhe entregou, que nós também, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, possamos reconhecer que Tu és o Deus eternamente bendito, porque minha alma deve bendizê-lo com todo o meu ser, e não se esquecendo dos benefícios do Senhor. E nos dá, ó Deus, na perspectiva da preleção, pregação e ensino da palavra do Senhor, a compreensão, o entendimento. Nos ensine no Salmo 103. Fale conosco, ó Deus. Usa-me, Pai, capacita-me, ó Deus. Nos entregamos orando nessa noite no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. As características de Deus e seus benefícios. Estamos na segunda parte desta mensagem, que trouxe o nosso olhar para os feitos, coisas incríveis que são feitas, que chamam a nossa atenção. De vez em quando nós encontramos, conhecemos e convivemos com pessoas que têm feito coisas incríveis. Algumas dessas pessoas de feitos incríveis, impressionantes, são pessoas muitas vezes desprovidas de membros do corpo. Excelente entre os pintores, alguém se levantou e o único recurso que tal pessoa tinha para fazer uso do pincel e pintar, não eram nem a mão direita, nem a mão esquerda, por ser alguém desprovido disso, mas a boca, e com a boca pintar de uma maneira tão impressionante que chama a atenção de quem observa. Eu estava mencionando que a inteligência e as habilidades humanas são muitas vezes responsáveis por feitos, por obras que marcam a história, que entram para a história. E que os homens têm capacidade para fazer coisas incríveis, que nos impressionam, que chamam a nossa atenção. Mas então, olhando para o Salmo 103, alguém aqui no Salmo 103 também é louvado por características e feitos impressionantes. E este alguém não é meramente humano, não é alguém dentre os humanos, é o Senhor, o Deus eterno. E nós então começamos a considerar, a última mensagem que eu preguei à noite no Salmo 103, as características de Deus pelas quais eu e você devemos bendizê-lo. Você lembra qual foi a primeira característica que eu destaquei naquela mensagem? Por sinal, característica esta que tem o seu ímpeto no versículo 4, ela aparece no versículo 4, é a mais destacada no Salmo 103, é a característica mais destacada no Salmo 103, ela aparece no versículo 4, é ela que vai lá no campo de prisão, proceder o resgate daquele que precisa ser resgatado, ela que redime, o salmista diz, a tua vida da perdição, é ela que estabelece algo que Deus vai nos oferecer e não merecemos tal feito do Senhor, não há mérito algum para Deus assim agir, não dando o que nós merecemos. Merecemos a perdição, estar por toda a eternidade
lançado no lago de fogo. Qual é essa primeira característica mais destacada aqui no Salmo 103? Como é que é? Ouvi alguns e não todos? Não é que o que você de vez em quando grita? Misericórdia! Eu lembro do irmão que alguém, quando dizia alguma coisa um tanto absurda, dizia misericórdia. Ou seja, Deus tenha compaixão, misericórdia. E o versículo 4 destaca a ação da misericórdia, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Eu destaquei para você a questão de alguém sendo levado prisioneiro e depois alguém ligando, cobrando o resgate. Há um resgate. Mas no final da mensagem eu destaquei para você que tal pessoa não merece ser resgatado, mas ainda assim ela será resgatada. Eu destaquei para você âmbitos da misericórdia de Deus que envolve, num certo sentido, lá no Salmo 145, é algo que Deus é grande em misericórdia. Este aspecto da qualidade de Deus tão importante, tão destacado na palavra, que Davi aqui enfatiza a misericórdia de maneira muito real, com considerações que nos impressionam. Não é baseado naquilo que porventura por meritocracia eu poderia oferecer para Deus ter misericórdia de mim. Não. Davi está usando aqui no Salmo o modo de referir a si mesmo, dirigindo a sua alma como beneficiária da ação de Deus. A alma dele é beneficiária. Ele vai colocar os benefícios pelos quais ele não deve se esquecer, e nem eu e nem você. Está aqui no Salmo 103, os benefícios das qualidades ou características de Deus que não devemos esquecer. Ainda que como humanos e meros mortais, temos a tendência muitas vezes de não atentarmos para a preciosidade e a forma impressionante que isso deveria chamar-nos a atenção. A misericórdia de Deus. Agora, interessante que o texto fala assim, que redime a tua vida da perdição e te coroa. Há uma coroação de benignidade e de misericórdia. A benignidade para Davi era algo muito importante. E ele coloca a benignidade junto com a misericórdia. Quando eu ensinei aqui no Salmo 23, lá no finalzinho do Salmo 23, ele termina o Salmo de 26 assim, ó: certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. Olha a compreensão para Davi da benignidade, a qualidade do que é benigno, ser dado a fazer atos de bondade, caímos na bondade, e a misericórdia de Deus, não dar aquilo que nós merecemos. Quando ele diz que te coroa de benignidade e de misericórdia, nessa ação da misericórdia de Deus, no Salmo 51, Davi vai se apresentar perante Deus, ele vai pedir perdão pelo pecado que ele havia cometido. Davi havia adulterado, havia cometido um homicídio, um homem foi morto, como consequência do adultério de Davi. Ele sentenciou esse homem à morte, foi Urias. Quando Natã, o profeta, veio repreendê-lo,
Deus o havia livrado da morte, ele não morreria, porque a sentença para o pecado de adultério, dentro do regimento, não vou nem falar regimento interno, porque a Bíblia não usa isso, mas do regimento da lei, era morte. Mas Deus, não dando o que Davi merecia, ele não morreu, mas a criança morreu. Natã expõe a questão para Davi. O próprio Davi, na introdução de Natã, na conversa com ele, com a parábola que Natã apresenta para ele, do homem da única ovelhinha, que vem o homem rico e toma a ovelhinha do homem pobre, como você lê no texto lá, Davi achou um absurdo aquilo, e ele mesmo sentenciou a ação do homem poderoso, tomando a ovelhinha do homem pobre. Davi sentenciou aquele homem à morte. Mas Natã disse: Deus não te sentencia à morte, mas a criança morreria. E aí Davi, então, que havia ocultado o seu pecado por um tempo, agora ele entra na presença de Deus e abre o que alguns escritores chamam de destrancando, é o Salmo 51, destrancando a câmara dos horrores. Davi orando, ele começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque apesar de ter pecado, eu sou um bom homem, eu tenho feito realizações impressionantes, eu mereço ser perdoado. Não, ele não fala assim, ele não fala tem misericórdia de mim, e olha para ele como se pudesse Deus basear a sua misericórdia em algo dele, mas ele diz o quê? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo, de acordo com a tua benignidade, perdoa as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele apela para a benignidade, para a bondade de Deus. Deus, de acordo com a sua bondade, olhando para a sua bondade, Deus, porque o Senhor é bondoso, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Baseado, então Deus, na sua intenção de manifestar a sua misericórdia, Ele o faz baseado na sua bondade, benignidade. Davi então diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Era muito familiar benignidade e misericórdia para Davi. Então a primeira ação da misericórdia no Salmo 103 é resgatar, é redimir da perdição. Mas a misericórdia de Deus faz com que ele seja também, além de resgatar da perdição, alguém tardio em se irar contra os seus servos. Versículo 8: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não reprovará perpetuamente. Versículo 9: nem para sempre reterá a sua ira. Ele é tardio em irar-se contra seus servos, e Deus está pronto a nos render, de acordo com o versículo 8, o seu amor, e sendo descrito como paciente e misericordioso. A palavra longânimo, a longanimidade de Deus, Ele é longânimo. E o versículo 8 começa: misericordioso, Ele é tardio em se irar. Essa misericórdia faz com que Ele seja tardio em se irar. Não é de imediato que Deus sentencia alguém. Ele dá uma oportunidade para que a pessoa possa quebrantar-se, voltar-se para Ele. Antes que Israel fosse levado para o cativeiro, muitos sinais de alerta foram dados.
Igual aqueles sinais que você tem numa cidade, que quando toca a sirene, as pessoas não levam na brincadeira. O perigo está se apresentando ou está chegando. A sirene de alerta requer uma ação imediata. A ação de Deus é: saia imediatamente da situação que você se encontra e volte-se para mim, porque do contrário, Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Eu vejo algumas pessoas, eu fico às vezes impressionado que algumas pessoas têm um medo de que faça um calor mais forte, que chega a 45 graus. Se eles ouvirem 45 graus, já caem em desespero. Para onde eu vou? Onde é que tem ar-condicionado? Onde é que o inferno vai ser lançado? Qualquer criança sabe muito bem que onde tem fogo tem calor. Calor. Tem aquela ação do fogo tocando em você, queimando algo em você? Está muito próximo, está em você, mas tem a temperatura. A temperatura também provoca queimaduras de graus elevados. Tem pessoa que parece que vive no mundo, como é que vocês falam aí, no mundo da lua? Os sinais de alerta estão sendo emitidos e ela está ali, a voz profética está ecoando, ela está pensando na Cinderela, no último lançamento do filme da Disney, ou sei lá o que ela está pensando, mas não se toca, não se desperta, ou o coração endurecido, não é? Você chega a pensar assim: será que tal pessoa é normal? Será que ela funciona bem das faculdades mentais? Porque é real. Jonas, quando entrou em Nínive, pregando que Nínive seria destruída, ninguém levou na brincadeira não, irmãos. O pessoal de Nínive arrependeram e desviou a ação da ira de Deus. Você já imaginou se Deus não fosse paciente na aplicação da sua punição? Tão logo o homem pecar, já fosse sentenciado. Eu tinha uma conhecida que ela aplicava um sistema de disciplina que era de pontinhos. Então a Tiana lembra disso aí, porque a Tiana conheceu, era o sobrinho dela. Então ele ia recebendo marcas, e quando chegasse num número tal de pontos negativos, aí então a vara entrava em ação. Então, conforme ele ia aproximando a quantidade negativa, ele tinha que ficar mais atento. No zero tudo bem, começou agora, mas tem um momento que ele ia ficar mais atento, porque a consequência chegaria, como chega para ele, como chega para todos. Mas Deus tem manifestado a sua misericórdia, esse segundo aspecto da misericórdia de Deus, tornando Deus tardio em se irar contra os seus servos e mostrando-lhes o seu amor. O versículo 10 mostra que ele é benigno, não age para conosco conforme os nossos pecados. O Charles Spurgeon, no versículo 8, ele dizia assim que tem três aspectos, ele via três manifestações, só no versículo 8, da misericórdia de Deus. Ele falava assim, tem misericórdia especificada, porque ele é compassivo e misericordioso, ou ele é longânimo, ou a misericórdia torna ele compassivo. Misericórdia especificada, misericórdia qualificada, muito paciente.
Deus não é como você e eu, que qualquer coisa a gente perde a paciência. Ele é paciente, tem paciência. Alguns aqui, para exercitar um pouco mais de paciência, precisa se envolver tanto com a paciência a ponto de aquilo ali tomar todo o ser. Mas Deus, a misericórdia dele pode se enfurecer, mas ela vai ser uma misericórdia que se manifesta retendo a sua ira. E também Spurgeon viu uma misericórdia expansiva, cheia de amor. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ressaltando aí então a bondade de Deus. Mas é impressionante no versículo 11, a ação da misericórdia de Deus para aqueles que o temem. Aqui nós temos a dimensão da misericórdia de Deus no versículo 11. Ele vai pegar essa distância, essa elevação que existe entre o céu e a terra. É uma elevação quase impossível de ser calculada. Eu acho impossível de ser calculada. É infinito. Assim como está elevado o céu da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Olha a importância de temer o Senhor, de ser servo dele. Essa ação da misericórdia dele não é mundial, não é para todos, para com os que o temem. Manifesta a grandeza da sua misericórdia. Desde os dias em que Deus estabeleceu a nação de Israel, a menina dos seus olhos, Deus tem usado de misericórdia para com Israel. Desde de Jacó, os patriarcas, em todas as épocas, até nos nossos dias. Mas não é apenas Israel, também para com a igreja de Jesus Cristo. Tem Israel e tem a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Deus tem prazer. Sabe quando eu falo em prazer? Satisfação. Enche-se de alegria o coração de Deus acrescentar pessoas que estão sendo salvas à igreja. Porque a igreja não é apenas o corpo de Cristo que está sendo formado, mas logo em breve tem casamento, tem bodas do Cordeiro. E a primeira manifestação da vinda de Cristo é para as bodas do Cordeiro. Sabia disso? Primeira manifestação, ele vem, arrebatamento, bodas do Cordeiro. Depois vem reino milenar. Primeiro é bodas do Cordeiro. Julgamento das obras, bodas do Cordeiro, julgamento. Aí depois ele vai pisar na terra, quando então todo olho verá, e ele então estabelecerá o seu reino milenar. Então Deus tem prazer, satisfação em manifestar a sua grande, de uma forma que você não pode mensurar. O salmista coloca, assim como está elevado o céu da terra, assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, primeiro fato da misericórdia destacada no Salmo 103, é ela que realiza o resgate da perdição, que resgata, que redime, que faz a execução do pagamento. O pecado nos colocou na situação terrível em que precisamos ser resgatados, e a misericórdia promove isso. E o resgate não foi com coisas preciosas como ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Segundo, a misericórdia retardando a ira do Senhor,
que nos oferece a oportunidade, quando pecamos, quando afastamos, distanciamos, de retornarmos. Davi entrou na história como homem segundo o coração de Deus. E como é que ele terminou? Como é que ele encerrou os seus dias? Como homem segundo o coração de Deus. Mas no meio, do começo para o fim, tem um meio. Mas no meio, ele falhou terrivelmente. Mas houve uma restauração, porque ele se quebrantou perante o Senhor. E ele buscou, ele dizia: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Salmo 51. Já preguei todo o Salmo 51 lá na década de 90, e aí nós memorizamos o Salmo 51. Aliás, falando em memorização, eu estou convivendo com o Salmo 103, é mais ou menos parecido com alguém que você não conhece, começa a conviver, e você começa a conhecer a pessoa. Fala: nossa, que legal, aquela pessoa tem essa consideração, essa qualidade, chamou minha atenção este fato. Aí eu fiquei sabendo uma informação sobre essa pessoa que mudou a minha visão, a minha ótica em relação a ela. Interessante. Você vai conhecer as qualidades, vai conhecer os defeitos da pessoa também. Aqui a gente vai conhecendo tudo do Salmo 103. Vamos convivendo com o Salmo 103 e olhando para quem escreveu, que foi Davi. Tenha os traços de Davi no Salmo 103. E por fim, só na misericórdia ainda, hein? Essa é a primeira característica, tem a segunda, a terceira e a quarta. A primeira delas, eu estou quase terminando a primeira delas. Por fim, essa misericórdia de Deus faz com que ele trate o seu servo de uma maneira muito íntima, muito carinhosa. Já está entendendo qual é essa maneira? Está no versículo 13. Essa maneira que Deus, por causa da sua misericórdia, trata os seus servos. Pai, a maneira paternal. Assim como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus tem misericórdia dos seus servos e vai render, atribuir, apresentar e oferecer a nós os cuidados, os sentimentos que um pai tem pelos seus filhos. Hoje eu levei a motoca da Estela para trocar o óleo. Eu fico até preocupado com troca de óleo de moto de filho, com troca de óleo do carro. A última vez, quando eu levei, eu levo o veículo para fazer o serviço, quase que perde o câmbio por falta de óleo. Eu lá preocupado, e ela não estava nem aí para a coisa. Eu falei: filha, vamos lá, tem que trocar o óleo, vamos fazer esse serviço. Hoje eu levei e ela me ligou. Falei: eu estou aqui trocando óleo. Quanto vai ficar isso? A preocupação dela já. Quanto vai gastar, não é? Quanto vai ficar isso? Eu não estou pensando em quanto vai ficar, mas no benefício que isso vai trazer. Então o pai, a mãe, preocupa com os filhos. Com quem vai casar, onde vai morar, não é? Já tem uma que está definida. Lembra que eu falava que a Esther ia morar no Mais Parque? Lembra que eu falava isso? A Esther vai morar no Mais Parque? Ficou até melhor do que o Mais Parque. Está no mais perto, né? Quase igual. Vai morar no BRZ, pertinho de nós, ali na rua de casa. Então Deus providenciou assim. Agora, talvez a mais nova vai morar no Mais Parque. Pode ser. Se não for no Mais Parque, aí já muda a história, né? Lá no sul de Minas, aí é outra história, não é? A mais velha, eu falei mais nova? Obrigado. A mais velha vai morar no sul de Minas.
Não sou eu só que confundo de vez em quando a mais... Se bem que eu falei mais velha pensando em mais velha mesmo, né? Falei mais nova com a mais velha na mente. Mas é a mais velha. Um pai se compadece dos seus filhos. Davi se compadecia dos seus filhos. Viveu dias terríveis que você talvez não tenha vivido. Só porque a Esther estava tão debilitada como bebê, indo para o hospital depois da asfixia com leite, a minha esposa só sabia chorar, prantear em casa. Até que lá do hospital eu liguei: calma, cessa o choro, está bem. E cessou nada, chorava depois, só de lembrar, só de pensar. Imagine Davi chorando na presença de Deus pelo filhinho dele, pequenino, que foi sentenciado à morte, e a culpa era dele. Imagine o coração desse pai. Depois teve o Absalão. Que sofrimento! Assim como um pai se compadece, o Senhor se compadece. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, nos Evangelhos, eu fico só observando as atitudes de Jesus com Pedro. Mas Pedro era importante no meio apostólico ali, ele foi chamado, ele foi convocado. Não é baseado em mérito algum, é baseado na bondade e no propósito de Deus. Você lê um quadro sobre Pedro que impressiona você do lado negativo, mas um excelente ganhador de almas. Ele pregava e as almas apareciam, muito mais do que Paulo. Ganhou muitas almas. O livro de Atos cheio do Espírito Santo. Um pai se compadece. Eu preguei no Dia dos Pais nesse texto. Você se lembra disso? E fizemos destaques mais voltados para esse aspecto de pai. Aqui nós estamos entendendo, irmãos, pai de verdade. Pai segundo o coração de Deus. Eu sei que tem muitos pais por aí que nem deveriam ser chamados de pais. Não é assim? Mas pai que quer ser pai segundo Deus quer que ele seja. Então não tem idade para o filho. Está com 50 anos, tem um pai vivo, é pai. Eu já vi filhos falando assim, filhos que não bebem, isso aí do pessoal do setor à parte, vamos chamar assim, né? Do pessoal que bebe, não é daquele pessoal que tem uma vida separada dentro do propósito de Deus. Eu vi um filho dizer o seguinte assim: eu não bebo na frente do meu pai, porque meu pai não gosta de bebida. Ao respeito, ó, a reverência para com o pai. E Deus, eu acho tão belo quando alguém diz que Deus preza por ter filhos. Eu e você somos chamados filhos e filhas do bendito Deus. De vez em quando você tem que dar um beliscão em você, aquele beliscão da sã consciência. Ei, você é filho? Ei, eu sou filho. Eu sou filha do Deus Altíssimo. E olha que a Bíblia chama Deus de Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. E lá em Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele destaca o passado e o presente dos crentes daquela igreja. Eu vou ler para você. Não poderia deixar de ler esse trecho da palavra de Deus. Efésios capítulo 2. Efésios 2.
e vos vivificou. Amém ou não? Estão comigo lá? Estamos juntos? E vos vivificou, deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos do quê? Filhos da ira, como os outros também. Versículo 4 de Efésios 2. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Levou esses amados à condição de filhos vivificados, deu vida, entrando em ação o seu amor. Mas o que ele é rico? Misericórdia. E essa misericórdia faz com que Deus trate os seus servos de maneira paternal. Pai. Tem gente, não trata-se de algumas pessoas, mas de milhares de pessoas. Poderíamos enumerar numa fila inumerável aqueles que não tiveram cuidado humano paternal. Não tiveram cuidado humano paternal. Não tiveram pai. O Salmo 68:5, Deus é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Eu fico imaginando George Miller quando estava procedendo com todo o empenho o orfanato, que começou com poucas crianças e foi chegando a um número enorme, crianças órfãs, cuidadas por Deus. Ele tinha o costume de orar: Pai dos órfãos, Pai dos órfãos, é o nosso Deus, em seu lugar santo. Todos quanto receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é da vontade da carne, da vontade do varão e nem da parte sanguínea. É nascidos de Deus. E todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Eu estava no acampamento, formou-se uma fila. É uma fila grande, só para falar 1 João 5,4. Mas todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu estava exatamente com meus 17,11. 17 anos e 11 meses. Já em alguns dias eu chegaria ao meu 18º aniversário. Eu achava que era grande coisa. Grande coisa é fazer 60. Grande coisa é fazer 60. O seu Paulo diria: que isso, menino? Grande coisa é eu com 95. Quer dizer, chegando numa idade ainda firme e forte, não é? Mas eu estava nos 18 anos e estava no auge, né? Na flor da idade. A flor da idade é com 18 anos. Se você já passou dos 18, você já passou da flor da idade. Está já no processo de qualquer coisa menos flor da idade. Aí dá o nome que você quiser. Eu ia falar sobre uma outra característica hoje à noite, a segunda delas no Salmo, que impressiona e leva-nos a bendizer o Senhor, mas a segunda, a terceira, eu falo a semana que vem, e a quarta no outro domingo, porque a quarta tem 3 considerações importantes, e a minha irmã disse que eu não devo ter pressa.
mas que eu devo seguir no passo certo, com o passo de Deus. Então vamos assim. Ok. Vamos devagarzinho, que devagarzinho a tartaruga também vai longe. Bom, vamos colocar em pé nesse momento. Aí dá tempo de eu estudar mais um pouco sobre essa segunda característica. Eu tenho uma semana para estudar, 25 horas, que maravilha, não é? Aí eu vou ter mais tempo ainda para conviver com essa característica, meditar sobre ela. E essa segunda característica faz um bem enorme para a gente. É muito favorável, como que nos beneficia. Aqui um dia eu vou arrumar um copo térmico, viu? Esqueci da água, ela esquentou. Vou arrumar um copo térmico, não é, Ernesto? Vamos orar nesse momento. Nós só falamos de misericórdia aqui nesses aspectos. Eu espero que você tenha acentuado, destacado. Isso é importante. Isso deve nos impressionar, chamar a nossa atenção. E está no Salmo 103. Esse aspecto dessa qualidade, desse atributo de Deus, que é o mais enfatizado no Salmo 103. A misericórdia do Senhor é de eternidade, é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem. Lamentações de Jeremias 3, ela se renova a cada manhã. É a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. E sempre que você pensar na misericórdia, agora você vai pensar na benignidade, na bondade de Deus. É baseado na sua bondade, no seu amor, mas principalmente Deus manifesta a sua misericórdia por causa da sua bondade. Vamos orar. Deus de bondade, de graça, Senhor, que tem nos dado sempre, dentro da palavra do Senhor, o ensino com a importância que precisamos ter no aprendizado. Abençoa o teu povo, ó Deus, aqui. Também temos que orar por aqueles que, pela transmissão, nós entendemos que estão impedidos de estarem aqui, e outros em outros lugares, onde a tua palavra dessa maneira tem chegado. Oramos pela obra do Santo Espírito. Oramos por nós aqui, clamamos a misericórdia do Senhor. Nos dê, ó Deus, uma semana abençoada, em que teremos, na verdade, lutas, mas que possamos destacar que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que possamos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, e como Paulo dizer, quando sou fraco, então sou forte, fortalecido pelo Senhor, porque a graça do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Que possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e não olharmos para nós como se por nós mesmos fôssemos capazes de alguma coisa, mas que a nossa capacidade possa ser reconhecida, que ela vem do Senhor. Pai de todo poder e autoridade, oramos por cada um aqui, dando graças por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Desejamos a todos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém.